Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, tá bom? Hoje, nós tivemos a nossa Páscoa aí recentemente e eu queria trazer hoje uma curiosidade sobre a Páscoa, tá bom? Galera, todo mundo já sabe o significado da Páscoa, beleza? Que nós comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo, beleza? Só que eu não quero falar desse momento, eu quero falar antes, da origem da Páscoa. A origem da Páscoa, todo mundo sabe que ela teve a origem lá no Egito, quando Deus libertou o povo do Egito, beleza? Então essa é uma origem da Páscoa, todo mundo já conhece, tenho certeza disso. Mas hoje eu queria trazer para vocês uma curiosidade, que talvez vai responder a pergunta de muita gente. Todo mundo conhece a história das 10 pragas lá do Egito, né? Todo mundo sabe que o povo de Israel ficou escravo no Egito durante 430 anos, certo? E Deus, para libertar esse povo, ele mandou as 10 pragas, certo? Então, quem conhece essa história, às vezes, vai fazer aquela pergunta: por que Deus endureceu o coração de Faraó, para que Faraó não libertasse o povo e Deus precisasse enviar aquelas 10 pragas? Pessoal, nós vamos tentar responder essa pergunta com base na Bíblia, tá bom? Vamos primeiro entender o contexto onde estava inserido isso. Vamos pensar no seguinte, vamos voltar um pouquinho. A Terra eram vários povos que adoravam vários deuses. Isso lá atrás, na época de Abraão, já tinha isso. Então os povos eles adoravam vários deuses. Então Deus chama Abraão, pede para Abraão sair do meio da parentela, no meio daquela idolatria, no meio daquilo tudo, para fazer um povo novo, certo? Um povo restaurado, um povo santo. Só que preste atenção, a quantidade de pessoas que entrou no Egito, lá na época de Jacó, de José, foram 70, algumas traduções dizem 75 pessoas. Então vamos lá, 75 pessoas. E esse povo, ele viveu durante 400 anos, ou mais de 400 anos, sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir uma manifestação de Deus. O que eles tinham eram as histórias que os seus antepassados viveram, As histórias de José, a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então eles tiveram as histórias, certo? E toda a terra, a idolatria diante de outros deuses se manifestava, foram crescendo, Então nós vivíamos, o povo vivia numa terra totalmente idólatra. Os egípcios, eles idolatravam vários deuses, e todos os outros povos que viviam naquela época idolatravam outros deuses. Então Deus, qual era o propósito de Deus? Deus ele queria se mostrar não só para os egípcios, mas também para o povo de Israel, porque esse povo de Israel aqui, eles não tinham experiências com Deus, eles não tinham noção do tamanho de Deus, eles não tinham noção de quem era Deus, eles só ouviam histórias. Então Deus ele queria se manifestar para tanto Israel, quanto para os egípcios, quanto para toda a terra. Vamos pensar aqui, galera, que o que aconteceu no Egito, toda a terra ficou sabendo. Toda a terra. Então eu queria ler, olha só o que diz em Êxodo 9, na sétima praga. Ele vai dizer o seguinte: caso contrário, mandarei papapi, no verso 14, finalzinho do verso 14 diz assim: para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Isso é Deus falando através de Moisés para o faraó. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferido você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Ou seja, Deus falou: cara, eu podia ter eliminado você da terra, instantâneo, mas eu o mantive em pé exatamente com esse propósito: mostrar a você o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Beleza? Eu li Êxodo 9,
o finalzinho do 14, 15 e o 16. Tá bom, galera? Então, olha só, Deus aqui lhe revela o propósito das 10 pragas. Ele falou, eu poderia criar uma única praga e eliminar o Egito. Eu poderia fazer isso. Mas eu não quero. Eu estou fazendo isso de propósito, para que o meu nome, ou seja, o nome de Deus, seja proclamado em toda a terra e todos saibam o meu poder. E aí Deus também vai falar na 8ª praga, ele vai falar que queria fazer prodígios entre eles, entendeu? Para que o nome deles, para que eles contassem os filhos, para que eles conhecessem o Deus de Israel, certo? Como que nós vamos entender isso? Lá em Josué, quando o povo, né, os espias vão espiar a terra lá, Raabe, que era uma prostituta, ela protege os espias, né, dos inimigos. Por que Raabe protegeu os espias do próprio povo? Raabe traiu o próprio povo para defender os israelitas. Por quê? Porque Raabe disse, ela confessa isso, que ela conhecia o Deus de Israel e os seus grandes feitos através do que Deus tinha feito lá no Egito. Olha que interessante. Então Deus ele faz essas grandes coisas porque ele queria se mostrar para a humanidade. Ele queria se revelar à humanidade. E uma coisa interessante para a gente finalizar, pessoal. O texto também vai dizer, eu vou citar aqui embaixo para ficar mais rápido, que uma grande multidão de estrangeiros seguiram Israel quando Israel saiu do Egito. Ou seja, muitas pessoas que eram de outras culturas se converteram a Israel, se converteram ao Deus de Israel, entende? Então olha só, Deus ele se revela para a humanidade, ele faz sinais, maravilhas, grandes coisas, certo? E a consequência disso é que outros povos começaram a conhecer o Deus de Israel. Nenhum Deus tinha feito o que Deus fez, nenhum outro Deus conseguiu fazer o que ele fez, certo? Então assim, todo mundo olhava e falava, cara, o Deus de Israel é grandioso demais. As pessoas temiam o Deus de Israel. Por quê? Porque ele mostrou à humanidade o seu grande poder. Beleza, galera? Então espero ter respondido para vocês por que as 10 pragas do Egito, por que Deus abriu o Mar Vermelho, entendeu? Então é porque nós vemos no Velho Testamento Deus se revelando com poder e grande glória. Esse é o Deus que nós servimos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha, curte, deixa seu comentário aqui, entendeu? Que você gostou, que você concorda, não concorda, enfim. Manda para outras pessoas se você gostou desse vídeo aí, compartilha, curte. Grande abraço e até a próxima. Fui!